Retornamos. Então, jornalista Fernando, aquela pergunta do primeiro bloco. A profissão de jornalista é perigosa? Olha, depende de onde você está. Se você está numa guerra, é muito perigosa. Você veja agora na região de Israel a quantidade de pessoas que morrem. O jornalista ele põe até a sua vida em risco. E também em alguns locais aqui no Brasil, a gente nota que o jornalista, quando entra, ele é mais perigoso do que numa guerra. Mas, de modo geral, a profissão de jornalista ela não é perigosa, a não ser que ela também esteja num caso investigativo, onde ela começa a chegar perto de pessoas, não só pessoas poderosas, mas também a bandidos perigosos, onde ele começa a mostrar. Nós já tivemos vários Você falou casos. em pessoas poderosas. É difícil o jornalismo investigar as pessoas poderosas? Quer dizer, poderosa significa o poder. É difícil ultrapassar, vazar a investigação e obter algo do poder para informar a sociedade? É difícil, sim. Eu tinha um professor que falava que o dono do seu estômago é o dono da sua mente. Muitas das vezes os poderosos vão tirando o patrocínio e ele vai tirando o patrocínio onde só sobra uma coisa para o dono da emissora. É dispensar o jornalista. Então o jornalista, se está num órgão sério, que fala o que pode, ele é pressionado, o dono da empresa é pressionada, mas ele escuta, presta atenção e fala assim, eu não posso fazer nada. Se ele está fazendo o serviço direito, pode continuar. Então precisa ter também um respaldo muito grande, mas é muito difícil mexer com poderosos, com certeza. Mas me diga outra coisa, a questão da omissão, por exemplo. A omissão, eu digo até numa omissão de socorro, que o jornalista está projetando uma matéria, gravando uma matéria e de repente acontecem coisas com risco de vida. O que o jornalista pode fazer? Eu costumo dizer que o jornalista tem que tomar a mesma atitude que se um avião estivesse caindo. A instrução no voo é o seguinte, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude quem está do lado, a criança, a colocar a máscara. Porque se você morrer, você não consegue fazer mais nada, nem denunciar o caso. Então, primeira coisa, você continue filmando, continue documentando, para que se possa ter a possibilidade de chegar até um juiz, a uma autoridade policial, a coisa. Logo em seguida, procure um hospital, procure ajudar essa pessoa. Agora, tem casos que a pessoa está na porta do hospital e existe a omissão... Como aconteceu um caso aqui recentemente. E existe a omissão de socorro do próprio hospital. E o que o jornalista vai fazer? Vai pegar a pessoa, colocar nas costas e levar para outro hospital? Pode até tentar fazer alguma coisa desse tipo, mas em vendo que não consegue, deve-se documentar e entregar a documentação à autoridade policial. Agora, precisaria acontecer alguma coisa com essas pessoas, porque com quem omitiu o socorro, que estava perto, se for um médico, um hospital ou o próprio jornalista, ele também, como cidadão, ele não pode omitir socorro. Lembre-se que a pessoa necessitada pode ser alguém da sua própria família. E isso, nós só vamos aprender de fato a medida do que é começar a filmar alguém morrendo e tomar atitude o dia que a nossa sociedade crescer, o dia que a gente começar a saber o que é certo e errado. Nós aqui no Brasil não sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Estamos meio perdidos. Mas é a sociedade, não é só o jornalismo. Muito bem. Me diga, explique rapidamente alguma coisa sobre o que significa a imprensa marrom. Bom, a imprensa marrom, até nós comentamos no começo, é aquela que mais dá audiência. É aquela que tem verba para tudo. Por quê? Ela não tem compromisso com nada. Então, tudo que for de sensacionalismo, eu posso classificar como imprensa marrom? Basicamente sim, porque você começa... Você não tem muito escrúpulo. Você expõe a pessoa só pelo fato de
de ganhar um ponto a mais no teu canal de televisão. Muitas das vezes, as pessoas que conseguem essa audiência é porque expõem as pessoas, colocam a vida dos outros em risco. Lá fora o jornalismo não é como é aqui. Lá fora eles são obrigados a ser mais discretos. Você veja que as nossas jornalistas recebem prêmios internacionais por isso, porque expõem mais as pessoas. Agora, o pessoal não vive aqui, não sabe como é que termina a vida dessas pessoas, o inferno que fica depois. Me diga uma coisa, você acredita na imparcialidade dos veículos de imprensa e comunicação? Olha, é difícil de ser imparcial. Tanto é que cada um escolhe um jornal, cada um escolhe um canal de televisão de acordo com a sua tendência, de acordo com o seu pensamento. Muitas vezes, não gosto desse jornal, não gosto daquele jornal, me identifico com esse jornal, porque ele começa a mostrar aquilo que o seu pensamento, e ele vai também te formando. São duas coisas interessantes que acontecem. Em primeiro lugar, você pensa parecido e ele vai te levando para cá ou para lá. Uma lavagem cerebral? É uma espécie que acaba... Um jornalismo bem feito consegue isso. Mas isso acontece muito no Brasil. Mas da pior maneira, porque você poderia aproveitar nesse jornalismo e ensinar a pessoa a ser educada, ensinar uma série de coisas. Só que a gente não tem ensinado isso, tem ensinado muitas das vezes como ser mal, como fazer a maldade. Às vezes é difícil de falar isso, principalmente quando se trata de colegas. E uma notícia tendenciosa pode trazer consequências no tocante à manipulação de conduta de um povo, de uma civilização ou de uma sociedade? Quer dizer, prosseguindo nesse tema. Olha, isso é muito usado na política. A pessoa diz uma coisa com uma intenção de dizer algo simples, todo mundo já diz que a pessoa disse outra coisa. Olha o absurdo que ele falou. Só que muitas das vezes não quer dizer. Tudo que você falou está certíssimo, não tem o que tirar. A pergunta é a própria resposta. Então quer dizer que... não sei, vou perguntar a você se você acredita que uma notícia pode influenciar em um julgamento ou nos rumos de uma investigação. Nós já, inclusive, citamos o caso de uma família que tinha escola, né? Escola Sim. Base lá. Quer dizer que pode? Pode, totalmente. E desgraça a vida dos outros. E não consegue. Mas eu digo influenciar no tocante à investigação. Por exemplo, uma circunscrição está dirigindo a investigação, que é uma delegacia de polícia, e de repente ele vai para casa, assiste algum fato, alguma consequência de um fato que ele está investigando, e ele pode se corromper com esta informação? E leva muito ao engano. Pode sim, e é por aí mesmo que sai. Então, por isso que também um delegado, um juiz, não pode. Ele sempre tem que ir perguntando para ele mesmo. E o outro lado? É importante escutar esse lado. Que a imprensa, às vezes, que ela tenta fazer. Mas cabe à autoridade ela não se influenciar só por isso. Por isso, também, porque é importante, que às vezes o jornalista está certo também. Ele sai mostrando um outro caminho e o caminho dele é o correto. Às vezes nem sempre a autoridade policial está no caminho certo. Muitas das vezes o jornalista ele põe a coisa no rumo e muitas das vezes ele também atrapalha, ele tira do rumo e vai... Por isso que eu digo, são os interesses, né? São os interesses. Tem duas coisas. Um jornalismo sério, de pessoas de bem, pode ajudar muito, mas os de interesse também podem atrapalhar bem. Muito bem. Comente, então, uma reflexão que é bem conhecida por você. Né? O mal traz como consequência a restrição do bem? Totalmente. Tem até uma frase muito famosa: o que me preocupa não é o
o grito dos culpados, e sim o silêncio dos bons. É. Então, isso reflete. Nós não podemos, muitas das vezes, deixar que o mal aconteça. Muitas das vezes, a gente tem que ser o bom velhinho, o bom avô, dar o bom conselho. Não basta só, aí já falando como família, não é só como jornalista. O jornalista também tem que mostrar o lado positivo, mas ele não deve se intrometer. Uhum. Porque quando ele também começa a se intrometer nisso, ele passa também a fazer parte um pouquinho do mal. Que isso não é bom, mas faz parte do crescimento da nossa sociedade, que está crescendo agora. Nós não somos ainda estáveis como são várias sociedades na Europa, que sabem o que é certo e o que é errado. Nós ainda não sabemos. Nós não sabemos o que fazer quando alguém tira o celular de alguém e tira a vida também. É. Nós ficamos ali, coitadinho. Lá fora todo mundo sabe o que faz com uma coisa. Só nós aqui no Brasil que não sabemos. Muito bem, eu queria então agora encerrar esse tipo de comentário, porque eu vou passar por um fato muito importante da sua vida, mas eu gostaria que você complementasse o seguinte: o proselitismo que leva a certos, vamos dizer, certos veículos da imprensa a prosseguir defendendo coisas que, afinal de contas, nós estamos vendo que está errada. Ele deve ser julgado de uma forma a fazer com que a sociedade possa refletir melhor e possa colocar o trem na linha certa? Só a educação é que vai fazer isso. Porque as pessoas sem educação formal, sem aquele crescimento interno, ele acha bonito a coisa errada. Ele vai dando trela, por isso que eles continuam. Às vezes a imprensa já sabe que aquilo é errado, mas aquilo dá ibope, o patrocinador gosta e eles continuam fazendo. Mas o dia que você, que tem o controle remoto na mão, em vez de assistir um outro canal, vir assistir esse canal, onde você vinha assistir um programa como esse, onde você cresce como pessoa, onde você consegue melhorar você e consegue ajudar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto a crescer. Isso está faltando na nossa sociedade. Muito bem. Meu querido amigo e irmão, que eu considero como irmão, porque você é um brilhante jornalista, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa que pratica bastante aquilo que nós necessitamos muito, que é o bem. Você foi o criador da impressora Bianca Braille. Então, conte para nós, conte para o telespectador, comente sobre o processo desta criação. Bom, eu trabalhava numa indústria, né, onde desenvolviam computadores, uma empresa alemã da Nixdorf, e o chefe nosso lá foi chamado para desenvolver a leitora de cartão de loteria esportiva. E nós que fazíamos parte desse departamento de pesquisa, nós fomos chamados para essa empresa. Há muito tempo, o pessoal hoje já não tem mais, a empresa Racimec que desenvolveu esse produto. E eu trabalhava lá. E até que um belo dia, assistindo um jogo de futebol de cegos, onde a plateia é cega e os jogadores são cegos, e com um guiso na bola, os jogadores iam... Tem até um jogo interessante. E tem pessoas na plateia que enxergavam e que iam falando para as pessoas cegas. E eu me emocionei, gostei muito daquilo, comecei a me interessar, saber como é que eles faziam para estudar, como é que eles trabalhavam normalmente. Eu trabalho na Prodan,
E como é que você faz esse trabalho lá? Alguém lê para mim e eu vou falando o que é para fazer. Mas você não tem uma impressora em braille? Não, nós não temos. Só a grande imprensa, a Fundação Dorina Noil, que tem muito séria, que tinha os livros em braille. E eu, na mesma hora, comecei a pensar, bom, eu desenvolvo isso. Eu mexo com aqueles cabeçotes de impressora que imprimia o boleto para as pessoas levarem para suas casas. Eu comecei a aprender como é que fazia os caracteres braille. Só que nós que enxergamos, somos chamados de videntes, temos 256 caracteres para formar qualquer palavra. E eles apenas 64. E aí eu comecei, na minha casa, desenvolver o firmware, que é o software que vai dentro do computador, para fazer essa transformação, o que vinha de um computador, ser impresso em braille. Isso possibilitou ter extrato bancário em braille, o jornal diariamente em braille, os livros eles eram escaneados, porque a grande imprensa fabricava livros para, no mínimo, 1000 livros, não para um simples livro que a pessoa precisava para a faculdade. E às vezes a pessoa ia estudar jornalismo, era um aluno só. Então não compensava, continuava tendo de ficar alguém lendo. Depois disso passou-se a poder as pessoas fazerem faculdades com um único livro, só para ele especialmente. E como foi a receptividade dessa criação? Olha, eu mesmo me surpreendi. Na época, eu tinha 24 anos de idade, acho que eu saí em todos os canais de televisão. Inclusive no canal mais famoso aí, eles deram 2 minutos e meio expondo o meu trabalho. Nós instalamos esse computador no Instituto Padre Chico. É uma escola aqui na cidade de São Paulo. Na época, Dom Evaristo Armes, responsável pelo departamento, estivemos com ele. Para mim foi muito importante. Eu acho que eu comecei ali a crescer como pessoa. Porque a gente vai tendo aquela formação dos pais, mas até os 30 anos ainda a pessoa não está pronta. Por isso que a gente precisa dessas ajudas. E eu agradeço a todos eles por terem feito eu também melhorar como pessoa para procurar ser um bom pai. Muito bem. Fernanda, a nanotecnologia, ela tem a possibilidade de avançar ainda mais nessa criatividade. E você não acha que há ainda condições de se aplicar essa valorização? Olha, sim, por incrível que pareça, não existe nada que cresceu mais do que a medicina nos últimos anos. Mas a medicina só cresceu porque a eletrônica cresceu mais ainda. Foi exatamente a nano, que é aquela coisinha que vai diminuindo. Hoje, fora daqui, existem sensores que a pessoa coloca dentro de si e eles conseguem ler. Com isso, se tornariam pessoas como nós. Porque precisa saber o que é um deficiente visual. Sim, mas eu já te pergunto. E atualmente, quantas pessoas utilizam esta impressora no seu dia a dia? Bom, hoje essa impressora é utilizada em universidades. Até aqui na cidade de São Paulo, nós temos o Centro Cultural, aqui na 23 de maio. Lá também tem uma impressora dessa que é escaneado um livro, pode fazer um OCR que transforma um livro, uma página, em texto. Várias universidades de Minas, no Sul, São Paulo, Prodan, empresas de informática, até hoje eles mandam na minha empresa para dar manutenção nessas impressoras que são antigas, inclusive, mas estão funcionando até hoje. Muito bem, mas se alguém quer saber mais ainda, você tem algum site que a gente pode anunciar no rodapé da imagem? O redecolmeia.com.br. Rede Colmeia. Lá tem algumas coisas sobre esse assunto.
Muito bem. Meu caro jornalista Fernando, eu fiquei maravilhado com a sua exposição, com a sua colocação, as suas colocações, e inclusive nós projetarmos para o telespectador essa informação maravilhosa sobre a Bianca Braille. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Você é um homem de cidadania, você é um homem que conhece aquilo que nós sempre colocamos para a sociedade, para os nossos alunos. Enfim, vamos ajudar o próximo. Isso é muito importante. Peço, então, as suas considerações finais. Em primeiro lugar, se eu conseguir fazer um projeto desse, eu costumo sempre dizer a todos, e falo sempre para minha filha também, o dia que a ciência provar que Deus não existe, você invente um Deus para você. E eu rezava sempre, pedia sempre a Deus que me ajudasse a ser útil à sociedade. Ele poderia ter deixado qualquer pessoa ter desenvolvido esse equipamento, mas ele deixou a mim, o que eu sou muito grato a ele. E até hoje eu sempre peço, como me faça útil à sociedade. Por isso, você que está sendo, que é estudante de jornalismo, veja a sua importância, você é importante. Mostre algo de bom. Seja bom e faça o bem. Lógico que ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Eu acredito e falo para minha filha. Se um dia que a ciência provar que não existe, invente um para você, porque você vai ser muito mais feliz e vai conseguir organizar o seu pensamento bem melhor. Muitíssimo obrigado. É verdade. Parabéns. É isso mesmo. Eu, inclusive, quero ratificar as suas colocações nesse sentido e dizer que Deus é uma entidade maravilhosa. Deus é poderoso, Deus está no universo, o universo que traz a energia altamente suficiente para alinhar a nossa conduta aqui nesse planeta Terra. E Deus é o protagonista do universo. Eu trouxe hoje você aqui, meu caro Fernando, para mostrar ao telespectador a eficiência de um bom jornalismo, porque o nosso país ostenta o jornalismo de primeira linha. Os nossos jornalistas são excelentes e eu devo dizer aqui publicamente que sem o jornalismo o nosso país não tem uma existência à altura daqueles do primeiro mundo. Os jornalistas do Brasil são excelentes. Parabéns, jornalistas. É uma homenagem que Direito e Justiça em Foco faz ao jornalismo brasileiro, aos repórteres, enfim, esta pleia de pessoas que se interessam em fazer com que este país cresça. Portanto, esta é a homenagem que nós podemos fazer hoje, na pessoa, inclusive, desse grande jornalista que é o Fernando Kolachop. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigado. E com isto eu encerro o programa. Si ma folie fait ton désespoir,